penúltimo treino antes do jogo de sábado contra o Bragantino. Eu vou também te passar algumas informações sobre o Everton Ribeiro e o Gabigol, que jogaram ontem contra o Peru pela seleção brasileira na Copa América. E também, para finalizar, vou te passar alguns dados do confronto de sábado. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Redacioninho, seu Jornal do Mengão. Prazer, eu sou a Bia Ock. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação e não esquece de deixar o seu like para você não perder nenhum vídeo aqui no Redação. Bora pro vídeo que a gente tem muita coisa para falar. Primeiro de tudo, já vou começar te mostrando imagens do treino de ontem, já avisando o jogo de amanhã, 9 horas da noite, contra o Bragantino. Vamos dar uma olhada. Olha quem está de volta depois de mais de uma semana passada por ser testado positivo para Covid. Rogério Ceni e sua comissão técnica estão à disposição do Flamengo para fazer acontecer neste final de semana. O jogo que acontece amanhã é pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se você está perdidaço aí, a data continua a mesma, né, que no caso é amanhã, porém, contudo, todavia, entretanto, o horário foi modificado. Por quê? Por conta dos jogos da Copa América, a CBF alterou alguns horários, incluindo o jogo de amanhã contra o Bragantino, tá? Ele seria às 8 e foi para as 9. É diferença mínima? É diferença mínima, mas qualquer diferença conta. E aí vamos você ficar esperto aí, ó, que senão você perde mais de 45 minutos de jogo, você perde mais de um tempo inteiro aí. Então se liga, porque o jogo vai acontecer às 9, não às 8, como estava programado há alguns meses atrás, beleza? Bom, outro assunto muito importante que vocês vão ir vendo aí ao longo do treino é que o Rogério Ceni foi bem participativo, tá? E outra pessoa também que jogou bastante aí junto com o resto dos jogadores, né, o resto do elenco, foi o Thiago Maia. Ele que está com 98% aí da sua recuperação concluída, ainda falta alguns detalhezinhos, falta fazer fortalecimento, entre outros pontos, mas está quase voltando aos gramados, até porque o Gerson se despede do Flamengo no dia 23 deste mês. No último jogo dele é contra o Fortaleza, no próprio dia 23. Tá? E aí vai um dos motivos pro Gerson estar tão afobado aí, desesperado, para fazer um gol como se fosse uma despedida e um agradecimento a tudo que ele passou no Flamengo durante quase esses 2 anos aí que ele ficou no clube, tá? Vou mostrar para vocês aí agora, quando chega mais pro finalzinho, vocês vão conseguir perceber. A gente vai falar sobre o Gustavo Henrique, tá? Ele não pôde comparecer, ele estava até relacionado, mas não apareceu no jogo contra o Curitiba por um único motivo. Ele estava com virose, mas agora já está voltando aos treinos, não está treinando junto com o restante do time, tá? Ele tá treinando separado, tá realmente fazendo ali como se fosse uma reintegração, não está no seu melhor momento, ainda mais agora, né? Quando a gente sabe que virose, nosso corpo fica ruim, não fica legal. Então, talvez aí a terceira opção, que no caso seria, né, o Ilharão e Rodrigo Caio, a opção principal. Normalmente a terceira fica Gustavo Henrique, deve ser substituído por Bruno Viana, tá? Então Bruno Viana, que seria uma 4ª opção aí, né, acaba virando uma terceira opção por conta mesmo do Gustavo Henrique. Não foi passado pra gente se ele tá 100%, uma coisa que é muito difícil, né, até porque essa última semana pra ele foi bem pesado, no sentido de não estar se sentindo bem. Então, não foi passado pra gente se ele está aí à disposição de forma 100% para o Rogério Ceni. Outra pessoa também que vai desfalcar o Mengão nesse final de semana é o Pedro. Ele testou positivo para Covid e por esse único e exclusivo motivo que vale muito, né, essa explicação, ele está isolado e vai melhorando aos poucos aí. Ele foi um dos jogadores do time do Flamengo que mais sentiu a Covid mesmo. Ele não se sentiu bem, tá bem indisposto, né? Alguns foram até assintomáticos. Então, assim, melhoras pro Gustavo Henrique, pro Pedro, tomara que a gente ganhe aí. Bom, vocês viram aí como foi o treino e agora eu preciso avisar uma coisa pra vocês. O Flamengo, se eu não me engano, está em 9º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Bia, por que tá tão baixo? O Flamengo não jogou 2 partidas, tá? Ou seja, a gente tá indo aí, se eu não me engano, pra 4ª partida, 4ª rodada do Brasileiro, e o Flamengo só jogou 2, tá? E aí tá com 6 pontos, né? Tá com 100% de aproveitamento. Então, assim, é uma pontuação boa e depois os jogos vão ser repostos. Então, tá tranquilo, não desespera que vai dar tudo certo, tá? Bom, vamos falar agora do Everton Ribeiro e do Gabigol. O Gabigol, assim, teve uma participação extremamente apagada, não foi presente no jogo.
Ele foi substituído na volta para o intervalo, ou seja, ficou 45 minutos ali dentro de campo. Foi substituído pelo Richarlison, que assim, arrasou no jogo. O Peru, que é o último colocado, né, estreou agora contra o Brasil na rodada passada. Ele não jogou. Então, assim, o primeiro jogo dele já foi derrota, que no caso foi ontem, né? 4-0 pro Brasil. Gol do Neymar, Everton Ribeiro, Richarlison e o quarto eu não tô lembrando. Vou deixar aqui escritozinho pra vocês, beleza? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Como comentei aqui, Everton Ribeiro fez gol e foi o primeiro gol do ano do Everton Ribeiro. Estamos em junho e somente hoje, na verdade ontem, saiu o gol do Everton Ribeiro. Tomara que assim ele recupere o futebol maravilhoso que ele tem lá na seleção, que ele já tinha deixado lá no passado. Tomara que ele recupere e volte bem para o Flamengo. E falando em Flamengo, é um assunto muito importante que eu quero comentar com vocês. O Pedro foi convocado para a seleção olímpica, tá? Visando aí os Jogos de Tóquio. E assim, de verdade, o Flamengo não quer perder o Pedro não, tá? De jeito nenhum. E uma coisa que tá com uma pulguinha atrás da orelha, que até o BAP fez um tweet a respeito disso, é que o Marquinhos e o Neymar foram vetados da seleção, né, das Olimpíadas. Por quê? Porque o PSG não permitiu. O Palmeiras também avisou para a CBF que o Everton, goleiro, não iria participar. Por qual motivo? Estaria presente nas outras competições, então não conseguiriam ceder para Olimpíada. E o Flamengo fez a mesma coisa com o Pedro. O que aconteceu? A CBF, né, aí colocou ele no mesmo jeito na lista de convocados, ou seja, todo mundo pode falar, menos o Flamengo, entendeu? Então, assim, tá difícil, não tem como a gente discordar, na verdade não tem como a gente concordar, né? Porque discordar tem muita coisa pra gente discordar. E assim, eu concordo com o BAP quando ele fala disso, porque parece que foi realmente um afronte ali, né? Não deu muito pra entender o que eles queriam com aquilo, mas o Flamengo já falou que se depender deles, o Pedro não vai, tá? Bia, o time pode vetar a ida dos jogadores para as Olimpíadas sim, tá? Porque não é data FIFA. E aí, outro ponto também muito importante é que o Gerson também foi convocado para as Olimpíadas. Ele que joga pelo Flamengo até dia 23 e no dia 24 ele já vai embora. O último jogo dele é contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E assim, não depende do Flamengo ele jogar ou não. Agora depende do Olympique de Marseille. Então isso está nas mãos dele, do clube, né, no caso, decidir se o Gerson vai poder representar ou não a seleção brasileira nas Olimpíadas. Quero saber a opinião de vocês. Vocês deixariam o Pedro e o Gerson participar, sim ou não? O Flamengo tem autonomia total em cima do Pedro, mas do Gerson, infelizmente, não temos mais, porque o Gerson, no final do mês, já vai aí mudar de clube, já vai pro Olympique, né? Então, assim, temos aí uma burocracia bem grande para resolver e pouco tempo, já em vista que nos próximos 2 meses aí, né, as Olimpíadas já começam, então é foco total, né, pra CBF nas Olimpíadas, porque a gente tem outros focos, como, por exemplo, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e muito mais. Falando de Copa do Brasil, o Flamengo se classificou, né, ganhou de 2-0 em cima do Curitiba, e assim, golaço, só gol bonito, só pintura, e é muito bom reforçar isso com vocês, que na terça-feira que vem, no dia 22, sai o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas, tá? Então fica esperto, vem aqui, aparece aqui na quarta que vem, às 6 horas da manhã, pra gente bater um papo e conversar sobre isso, tá? Não perde, vem aqui, já coloca aí no sininho pra ativar as notificações pra você não perder, porque aí eu vou te passar todos os confrontos que o Flamengo vai ter aí nessa longa estrada, se Deus quiser, na Copa do Brasil. Bom, gente, resumidamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no Redação. Amanhã eu tô de volta às 6 horas da manhã, não perde não, vai ser muito legal. Beijo!